Olá, bom dia. Então, vamos iniciar a live de hoje pela ISCOM, pelo Facebook da ISCOM Rio de Janeiro. Muito obrigada para o Paravioma pelo convite para esse evento de hoje. Então, a pedido de Paravioma Prabhu, nós vamos começar entoando os versos do Shri Damodarastaka, já que nós estamos no mês de Kartika e ele se estende. Ei, Prabhu, bom dia. Eu estou numa live, não pode fazer agora a obra. Desculpa, gente. Então, continuando, nós vamos entoar os mantras do Shri Damodarastaka, que estão, na verdade, no Padma Purana de Krishna Dvaipayana Vyasa. E, segundo Sanatana Goswami, no Sri Hari Bhakti Vilasa, no mês de Kartika, a pessoa deve adorar o Senhor Damodara e diariamente recitar a oração conhecida como Damodarastaka, que foi falada pelo sábio Satyavrata e que atrai o Senhor Damodara. Então, a pedido do Prabhu Paravioma, nós vamos recitar os mantras e depois eu vou fazer a leitura da tradução, ok? Antes de iniciarmos o estudo da sessão do Chaitanya Charitamrita de hoje. Namamishvaram Sachidanandarupam Rasakundanam Gokule Brajamanam Yashoda Viyonuka Ladavamanam Para Mishtamatyantatodutyagopya Todantamuhunitra Himabhijantam Taram Bojayugmena Satankanetram Muhu Shasakampatri Ekankakanta Sita Grevanda Ram Bhaktivadam Titi Swahi Labhi Ananda Kumbe Sagusha Nirmajantam Akyapayantam Tatni Yeshitagishu Bhakta Chitakam Puna Primatastam Shatavriti Vande Varam Diva Mokshana Moksham Vadiva Nachaya Vrineham Vareshadyapiha Idam Deva Purnata Gopalabalam Sada Mimanasya Virastankinyanyai Idam Temukam Boja Atyantanina Ritam Kuntalais Nigidara Tashagopya Moho Subitam Bimba Data Darame Manasya Virastama Lam Lakshalabhat Namo Diva Damoda Dananta Vishnu Prasida Praboduka Jalabdimanyam Kripadishi Vischati Dinam Batanu Griha Nishamam Magyam Vedakshi Drishai Kuveradmajo Bada Utapayadva Taya Mochito Bhakiti Bhajo Kritocha Tata Prima Bhakti Sa Kame Prayacha Namokshigrahomesti Damodareha Namastistu Damnespu Tadipti Damne Tadiyodarayata Vishasadame Namo Radhikaya Tadiya Priyaya Namo Nantalilaya
Mangalam Gokule Brajamanam Yashoda Bionuka Latavmanam Taram Rishtam Atyanta Todutya Gopya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, lendo a tradução desta passagem do Padma Purana, a tradução é a seguinte: ao Senhor Supremo, cuja forma é a corporificação da existência, conhecimento e bem-aventurança eternos, cujos brincos em forma de tubarão se balançam para frente e para trás, que brilha lindamente no reino divino de Gokula, que, devido ao fato de ter cometido uma ofensa, quebrando o pote de iogurte que sua mãe estava batendo para fazer manteiga, em seguida roubando a manteiga que se mantinha pendurada num balanço, está correndo velozmente tentando evitar o castigo no pilão de madeira, pois está com medo de Mãe Yashoda, mas que foi pego pelas costas por ela, que correu atrás dele com maior rapidez. A esse Senhor Supremo, Shri Damodar, ofereço minhas humildes reverências. Ele está chorando. Ao ver a chibata na mão de sua mãe, Sanjay, bom dia, meu amor. Mamãe está na live junto à ISCOM Rio de Janeiro, tá? Vai se organizando, tá bom? Ao ver a chibata na mão de sua mãe, ele está chorando, esfregando seus olhos repetidas vezes com suas duas mãos de lótus. Seus olhos estão cheios de medo e o colar de pérolas ao redor de seu pescoço, que está marcado com 3 linhas, como um búzio, está balançando devido à sua respiração acelerada causada pelo choro. Aí, Senhor Supremo, Shri Damodara, cuja barriga está amarrada não por cordas, mas pelo amor puro de sua mãe, ofereço minhas reverências. Com passatempos infantis, tais como estes, ele está afogando os habitantes de Gokula em lagos de êxtase. Está revelando àqueles devotos que estão absortos em conhecimento acerca de sua suprema majestade e opulência, que ele só é conquistado pelos devotos cujo amor puro está imbuído de intimidade e está livre de todas as concepções de respeito e reverência. Com grande amor, volto a oferecer minhas reverências, Senhor Damodar, centenas de vezes. Ó Senhor, embora possas conceder todas as espécies de bênçãos, não oro a Ti pedindo que me favoreças com a liberação impessoal, nem com a mais elevada liberação, a vida eterna em Vaikunta, nem com alguma outra generosidade que pode ser obtida com a execução dos novos processos de Bhakti. Ó Senhor, tudo o que desejo é que esta Tua forma como Bala Gopala em Vrindavan possa sempre manifestar-se em meu coração, pois que mediante alguma outra dádiva, que não seja esta, ó Senhor, teu rosto de lótus com tonalidade avermelhada, circundado por mechas de cabelo negro macio, é repetidas vezes beijado por Mãe Yashoda. E teus lábios são avermelhados como a fruta bimba. Que esta linda visão de teu rosto de lótus sempre se manifeste em meu coração. Milhares e milhares de outras bênçãos não têm sentido para mim. Ó Deus Supremo, ofereço-te minhas reverências. Ó Damodara, ó Ananta, ó Vishnu, ó Mestre, ó meu Senhor, fica satisfeito comigo, lançando sobre mim teu olhar misericordioso. Liberta este pobre tolo ignorante que neste mundo está imerso no oceano de lamentações e torna-te visível aos meus olhos.
Ó Senhor Damodar, assim como os 2 filhos de Kuveira, Manigriva e Nalakuva, foram libertados da maldição lançada por Nárada e se tornaram grandes devotos graças a ti, enquanto era um bebê, amarrado com a corda ao pilão de madeira. Da mesma forma, por favor, dá-me tua própria Prem Bhakti. Só almejo isto e não tenho nenhum desejo de receber alguma espécie de liberação. Ó Senhor Damodar, em primeiro lugar ofereço minhas reverências à refulgente corda que amarra teu abdômen. Em seguida, ofereço minhas reverências a teu abdômen, que é a morada do universo inteiro. Humildemente, próximo ante tua amadíssima Shrimati Radharani, e ofereço minhas reverências a ti, ó Senhor Supremo, que manifesta passatempos ilimitados. Shri Damodar Vrata Ki Jai. Então, quem está em casa, quem tiver a oportunidade de oferecer a mecha de ghee ao quadro Senhor Damodara, vai ter uma grande oportunidade de intensificar e potencializar seu sadhana pessoal. Afinal de contas, a recitação dessa passagem do Padma Purana é altamente encorajada pelos nossos acharyas, como Sanatana Goswami em seu Sri Hari Bhakti Vilasa. Ok? E Prabhupada nos ensinou essa tradição, então vamos dar continuidade à tradição para intensificar o nosso sadhana e potencializar o nosso cultivo e avanço espiritual. Hare Krishna. Então, estamos aqui com o Prabhupada Vyoma, já reverências. A Adilila Devidasi, ex-com Rio de Janeiro, reverências. Então, vamos dar continuidade à sessão do Shri Chaitanya Charitamrita Adilila, capítulo 9, versos 37 e 38 de hoje. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Então, hoje é o Adi Lila, capítulo 9, intitulado A Árvore do Serviço Devocional. E vamos estudar os versos 37 e 38. Então, o verso 37 diz o seguinte: Ekalamalakarami katapalakaba nadia vai palara kikariba. O verso 37. A tradução e o significado de sua divina graça ser Bhaktivedanta, Swami Srila Prabhupada, são os seguintes: tradução e significado. Sou o único jardineiro. Se eu não distribuir estes frutos, que farei com eles? Quantos frutos posso comer sozinho? E o significado de Prabhupada é o seguinte: o Sr. Chaitanya Mahaprabhu produziu tantos frutos de serviço devocional que era preciso distribuí-los em todo o mundo. Outro sim, como é que ele sozinho poderia saborear e provar cada fruto? A razão original pela qual o Sr. Shri Krishna desceu como Shri Chaitanya Mahaprabhu foi para compreender o amor de Srimati Radharani por Krishna e saborear aquele amor. Inúmeros eram os frutos da árvore do serviço devocional, e por isso ele desejou distribuí-los irrestritamente a todos. Shri Rupa Goswami, portanto, escreve: Anarpita charin chirat karunaya vartina kalo samarpaitum unato jwala rasam swabhakti shriyam Hari puruta sundara dyutikalamba sandipitaha Sadaridaya Kandare Spuratva Shaktinandanaha. Houve muitas encarnações preciosas da Suprema Personalidade de Deus, mas nenhuma delas foi tão generosa, amável e magnânima quanto a de Shri Chaitanya Mahaprabhu, pois ele distribuiu o aspecto mais íntimo do serviço devocional, a saber,
o amor conjugal de Radha e Krishna. Portanto, Shri Rupa Goswami Prabhupada deseja que Shri Chaitanya Mahaprabhu viva perpetuamente nos corações de todos os devotos, pois assim eles poderão compreender e saborear os romances amorosos de Srimati Radharani e Krishna. Então agora vamos proceder com o estudo, a leitura do verso 38. Atma ichamrite vriksha sincinarantara tahate asankhya pala vrikshera upara. A tradução e significado Prabhupada são os seguintes. O desejo transcendental da Suprema Personalidade de Deus borrifou com água toda a árvore. E assim ela exibe inúmeros frutos de amor a Deus. Significado Prabhupada. Deus é ilimitado e seus desejos também são ilimitados. Este exemplo de frutos ilimitados é de fato apropriado, mesmo dentro do contexto material, pois, com a boa vontade da Suprema Personalidade de Deus, pode haver abundância de frutas, cereais e outros alimentos produzidos de modo que todo o povo do mundo não poderia consumi-los, mesmo que comessem 10 vezes mais do que podem. Neste mundo material, realmente não há escassez de nada, mas apenas de consciência de Krishna. Se as pessoas se tornarem conscientes de Krishna pela vontade transcendental da Suprema Personalidade de Deus, haverá produção suficiente de alimentos, de modo que ninguém terá problemas econômicos em absoluto. É muito difícil entender este fato. Na verdade é muito fácil entender este fato. A produção de frutas e flores depende não de nossa vontade, mas da vontade suprema da personalidade de Deus. Se Ele está satisfeito, pode suprir-nos de abundantes frutas, flores, etc. Mas se o povo se mostra ateu e pecaminoso, a natureza, por vontade dele, restringe o suprimento de alimentos. Por exemplo, em diversas províncias da Índia, especialmente em Maharashtra, Uttar Pradesh e outros estados adjacentes, às vezes há grande escassez de alimentos devido à falta de chuvas. Ditos cientistas e economistas não podem fazer nada a este respeito. Portanto, para solucionar todos os problemas, deve-se conquistar a boa vontade da Suprema Personalidade de Deus, tornando-se consciente de Krishna e aí adorando-o regularmente com o serviço devocional. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Janam Shalakaya Chakshurum Miritandina Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hansaya Brahmananda Midase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nashine Vanchakalpatarubhya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, aqui nós temos essa passagem do Shri Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami, Adilila, capítulo 9, versos 37 e 38. E é muito interessante porque nas sessões anteriores desse Shri Chaitanya Charitamrita, nós tivemos justamente a passagem dessa biografia de Mahaprabhu, em que o autor, Krishnadas Kaviraja Goswami, ele explica, ele fundamenta todos os motivos pelos quais ele está inspirado em escrever esta biografia. Ele diz que não tem qualificação, mas se sente inspirado devido
da vontade, da deidade que ele adorava, das instruções superiores que ele obteve. Krishnadas Kaviraj Goswami também menciona os seus anteriores, em respeito aos biógrafos anteriores de Mahaprabhu, no caso da obra Shri Chaitanya Bhagavata, de Vrindavan Das Thakura. Então ele menciona também esta biografia, em respeito aos seus anteriores, a sucessão discipular, né? A corrente de mestres discípulos. Então, o biógrafo de Mahaprabhu, né, Krishnadas Kaviraj, ele tem plena consciência de todo esse procedimento. Ele está muito iluminado em relação ao seu objetivo, em relação à sua fundamentação, qual é o seu público-alvo de leitores, que é a Sangha, é a comunidade Vaishnava internacional neste planeta. Né? Imagina, então nós estamos aqui hoje, 12 de outubro de 2025, no Brasil, utilizando esta ferramenta de comunicação deste tempo, deste momento histórico, né? O Facebook, nós estamos utilizando essa mídia social do Facebook do Rio de Janeiro, essa mídia oficial de comunicação, justamente para acessarmos essa obra, né? Essa biografia de Mahaprabhu, escrita por Krishnadas Kaviraj. E assim mesmo, Krishnadas Kaviraj Goswami, ele também usa uma metáfora norteadora para esta seção do Adi Lila. E que metáfora é essa? É de uma árvore, uma grande árvore, né? Então a gente tem em várias tradições essa alegoria da árvore da vida, né? Que segundo várias tradições, ela simboliza essa alegoria, essa metáfora, essa imagem, essa construção imagética da árvore da vida simboliza a ancestralidade. A ancestralidade, ou seja, é que nós, como diz uma adagio popular, nenhum homem é uma ilha, ou seja, nós estamos, né, aqui agora, mas não somos uma ilha, nós estamos ligados, né? Nós estamos ligados aos nossos anteriores, às pessoas que vieram antes de nós, ao nosso passado. E assim mesmo, quando Krishnadas Kaviraj utiliza essa metáfora da árvore, ele está nos dizendo, nos legando justamente essa ideia que nós estamos unidos, né? Como na palavra sânscrita tantra, quer dizer urdidura, tessitura. Nós estamos conectados. É o que a gente fala atualmente na educação secular, né? Nas normas seculares de educação, é o que a gente fala de sentimento de pertença, entende? Então, é impossível nós entendermos a vida de Mahaprabhu, é impossível nós gradualmente nos adentrarmos e realizarmos uma imersão na vida de Mahaprabhu, né? Se a gente não acessa essa árvore, se a gente não entende gradualmente essa pertença, esse sentimento de pertença, essa ancestralidade. E é interessante porque Krishnadas Kaviraj utiliza essa metáfora neste capítulo do Adi Lila, no capítulo 9, a árvore do serviço devocional. Porque também houve um santo anterior a Krishnadas que utilizou também essa metáfora. E esse santo foi Kavi Karnapura. Ele era filho de Shivananda Sena, que era um grande associado de Mahaprabhu. E Kavi Karnapura escreveu uma obra chamada Gaura Ganodesha Deepika. Nessa obra, ele faz justamente uma análise, né? Kavi Karnapura, filho de Shivananda Sena, ele diz como ele construiu essa árvore também. Eu li um pouco, né, algumas seções desse livro, numa tradução autorizada no site ISKCON Desire Tree, né? E nesse livro ele diz que Kavi Karnapura, ele no século XVI, ele saiu pesquisando entre os devotos, né, da tradição que pertenciam a essa ancestralidade, a essa egrégora de santos Vaishnavas, de Chaitanya Mahaprabhu, e o objetivo de Kavi Karnapura era descobrir quem era quem, ou seja, havia personalidade na época de Mahaprabhu, seus contemporâneos, mas quem eram essas pessoas em Goloka Vrindavan, entende? Quais eram suas verdadeiras identidades espirituais. Então essa obra é muito interessante, ele vai falando
quem é quem, né? Qual associado de Mahaprabhu era Sandipani Muni, qual associado de Mahaprabhu era Yashoda, era Nanda, e assim, né? Ele vai, qual associado de Mahaprabhu era Krura. Então, assim, Kavi Karnapur, na obra Gaura Ganadesha Dípica, vai elaborando, vai tecendo à posteridade essas identidades espirituais, né? Que descem com o Mahaprabhu para este mundo mortal. E assim mesmo, nessa sessão do Chaitanya Charitamrita, da Adilila, Srila Prabhupada reiteradamente, como vocês têm estudado essa sessão da Adilila, Srila Prabhupada reiteradamente tem citado essa obra de Kavi Karnapur, Gauragadesha Dípica, porque Krishnadas Kaviraja, no Chaitanya Charitamrita, nesta sessão, também está se valendo desta metáfora, a árvore do serviço devocional. Né? Então, anteriormente, a Krishnadas Kaviraja, neste mesmo capítulo 9, ele vai elencando nomes de grandes personalidades, grandes sannyasis dessa época, né? E ele compara Mahaprabhu ao tronco, né? E as folhas e as raízes são determinadas personalidades, grandes sannyasis, grandes Vaishnavas dessa época, contemporânea a Chaitanya. Certo? Então, fazendo esse breve contexto, aqui, quem está falando dos versos de hoje, versos 37, 38, é o próprio Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Então, ele faz, né, e Krishnadasa, obviamente, sendo biógrafo, recupera essa fala de Mahaprabhu, essa autorreflexão. Então, ele diz, sou o único jardineiro, e se eu não distribuir esses frutos, que farei com eles? Quantos frutos posso comer sozinho? E depois ele diz, o desejo transcendental da Suprema Personalidade de Deus borrifou com água toda a árvore. Então, que refrescância, não? Mahaprabhu é o poeta supremo, né? Então, assim mesmo, essa imagem da água, da chuva que apaga um incêndio, né? E do mundo material, da vida material, do sofrimento, das limitações corpóreas, também é uma figura recorrente na Kávya, na poesia Vaishnava. Então aqui Mahaprabhu diz, então o desejo de Deus borrifou com água esta árvore. Então essa água, essa refrescância é o desejo divino de iluminar e de levar a conexão e a bem-aventurança às almas caídas, a nós, almas corporificadas. E assim ela exibe inúmeros frutos de amor a Deus. Então isso aqui, essas falas são o próprio Chaitanya, né, falando aqui. E é muito interessante porque, assim mesmo, no Bhagavata existe também essa figura, essa metáfora, essa comparação, né? Tanto que, por exemplo, várias vezes, vários momentos, Narada Muni, em conversa com Vyasa, ele diz, né, que aqui no caso, a metáfora é a árvore como sendo esse panteão, essa egrégora de devotos elevados, né? Mas, por exemplo, no Bhagavatam, Narada Muni, ele usa também essa imagem da árvore, que seria a árvore do cativeiro, a árvore do trabalho, que nos mantém presos no repetido ciclo de nascimentos e mortes. E Narada diz que trabalhando, né, para Deus, ou seja, ofertando os frutos do trabalho a Deus, agindo, mas não se apegando, não se aferrando aos frutos do trabalho, a alma corta a árvore do cativeiro material, né? E então, também existe um outro momento nas escrituras em que existe essa figura da árvore, só que em contextos específicos e de formas específicas. E outro contexto é que, quando nós regamos a raiz da árvore, essa grande árvore, né, que também é a figueira de Bengala, que representa o karma, né, o trabalho, a ação, reação, o eterno samsara. Então, quando nós regamos essa raiz, essa árvore, e essa rega é essa água benta, essa água sagrada do canto congregacional,
dos nomes de Deus, quando regamos essas raízes, toda a copa, todo o tronco, toda a copa, todas as folhas se beneficiam e tudo se torna virtuoso, opulento e glorioso. Né? Então, assim, a gente está fazendo um cotejo, algumas comparações com essa árvore, com essa figura, essa metáfora em determinados contextos, mas sim, aqui Mahaprabhu, ele diz que precisa compartilhar os frutos, né, dessa árvore, porque é tão ilimitado que se ele não compartilhar, quantos frutos posso eu comer sozinho? Né? Prabhupada explica aqui, Mahaprabhu se coloca nessa posição de devota, posição de humildade. Quantos frutos eu posso comer sozinho? Não, eu tenho que espalhar. Então, assim mesmo, como é ilimitado, né, o canto congregacional é ilimitado, e ele é simplesmente dado, prima dana. Ele simplesmente é doado, ele é dado, ele é compartilhado. Agora, quem vai recolher o fruto, quem vai desejar o fruto é outra história, né? Porque muitas vezes, por exemplo, nós estamos no Harinama, na rua, estamos compartilhando Prema Dana, exercitando o Jagya Daera, o sacrifício do canto congregacional. Então, muito bem, o Pedro Paulo colocou esse comentário. Também existe o exemplo da árvore da literatura védica, no terceiro verso do primeiro canto de Srimad Bhagavatam. Muito obrigada pela lembrança. Exatamente, então, né, existem várias passagens em que essa figura, essa metáfora da árvore é elaborada de diferentes formas. Muito bem. Então, onde nós estávamos? No Harinama, realizando o Premadana, essa doação, esse compartilhamento. Mas agora, quem vai acolher o fruto de Mahaprabhu, não é? Existem as almas que vão recolher, que vão acolher, que vão experimentar uma porção desse fruto, desse néctar. Então, né? Porque ao mesmo tempo, Krishna, na Bhagavad Gita, capítulo 7, ele fala assim: Manushanam sahasishum kashidyatatsidaya yatatam mapisidanam kashimam veti tatataha, né? Então, assim mesmo, daqueles que buscam a perfeição, entre aqueles que alcançam a perfeição, é raro, basicamente, né? É raro achar uma alma que me conheça de verdade, entende? Mas aqui Mahaprabhu está deixando muito clara a missão dele, né? Que Radha Krishna, Krishna quer entender o amor incondicional, o amor sempre crescente de Srimati Radharani, em tez dourada, né? A deusa Srimati Radharani. Mahaprabhu torna muito claro: eu não vou comer sozinho esses frutos, eu vou espalhar, prima dana. Agora, ao mesmo tempo, fazendo uma análise, né? A partir da Gita, Krishna não nos ilude, não ilude a humanidade. Ao mesmo tempo que Mahaprabhu lega, doa incondicionalmente, são raras também as almas que conhecem, que comem, que experimentam o néctar, o fruto. Agora, brevemente, né, nós estamos tecendo aqui essas reflexões sobre essa passagem do Adi Lila. E Srila Prabhupada, em seu comentário ao verso 38, ele diz exatamente isso. Na verdade, o mundo não carece de riqueza. O que o mundo carece é de consciência de Krishna. Nessa metáfora de regando a raiz, todos os galhos, toda a copa se beneficia. Para o Vilma também colocou Srimad Bhagavatam 1.1.3 Nigama Kalvataro Galitam Palam. Srimad Bhagavatam é um fruto maduro da árvore da literatura védica. Ótimo! Então vamos fazer esse exercício literário de rememorarmos, né, as passagens da escritura em que essa metáfora da árvore é elaborada. Muito obrigada para a Vilma, né? Então, assim mesmo, quando regamos a árvore, quando regamos essa rega, é justamente essa água benta, essa água sagrada que Mahaprabhu se referiu, a qual Mahaprabhu se refere aqui. Quando regamos a raiz, toda a árvore se beneficia. Ou seja, o Bhakta, o sentido espiritual, ele leva em consideração que a sua vida, o seu processo de purificação, o seu processo de aquisição e cultivo desse conhecimento é um jagya, é sacrifício. É um sacrifício. Então,
eu quero ler para vocês uma passagem do Bhagavad Gita, tradução literal do sânscrito e guia completo de estudo de Hridayananda Maharaj Sharadeva. Porque esse comentário de Sharadeva, no seu Bhasya, em sânscrito, comentário quer dizer Bhasya. Então, Sharadeva fez esse comentário aqui na tradução literal. E eu quero ler justamente essa passagem para vocês, de Sharadeva, no seu comentário. Como essa passagem se coaduna, se alinha com o que Srila Prabhupada colocou no seu comentário no Adi Lila, verso 38. Sharadeva diz o seguinte: o próprio universo que nos ata ao karma oferece-nos um caminho para a liberdade, Jagya. A parte desta saída, ou cláusula de salvaguarda, o mundo todo não passa de uma infindável variedade de cativeiro de karma. O que é então Jagya, oferenda? Como é que isso desempenha um papel tão importante na função cósmica da salvação pessoal? Krishna ensina que somos criados para oferecer sacrifício, pois o Criador estabeleceu em nossa profunda natureza como criaturas, ou seja, Deus estabeleceu o sacrifício, a oferenda na nossa natureza. Praticamente todo indivíduo oferece algo de valor, simbólico ou tangível, a um superior a fim de agradar, aplacar, obrigar ou receber um favor. Então é isso que eu queria falar com vocês. No comentário de Srila Prabhupada, no Adi Lila, verso 38, Prabhupada fala exatamente isso. Precisamos obter o favor de Deus. Continuando o comentário no Bhashya de Srila Sharadeva. Precisamos obter o favor. E sempre que o fazemos, ocupamos-nos no sentido mais básico em Jagya, sacrifício. Isso é algo tão inerente à nossa natureza que mesmo aqueles que rejeitam textos sagrados e evitam ritos celestiais realizam Jagya. E Srila Sharadeva explica por quê. Ou seja, mesmo que as pessoas, né, não tenham uma mente ampla e aberta a ponto de aceitar isso que Prabhupada nos explica, de qualquer forma, todos nós estamos realizando Jagya. Srila Sharadeva explica. Desse modo, as pessoas que pagam impostos ou propinas aos poderes políticos superiores. Isso é um tipo de Jagya. Ritualmente honramos superiores nas forças armadas, no trabalho, no governo, hierarquia, no governo, no campo desportivo, na universidade, etc. As pessoas sacrificam tempo, energia, dinheiro e até mesmo suas vidas pelo que elas veem como a causa superior ou como uma forma racional de negociar e enfrentar poderes superiores. Assim, Jagya, oferenda, é um impulso universal, uma necessidade e uma inspiração das pessoas em toda parte. Não é surpreendente constatarmos que quase todas as religiões ocupam os fiéis em um tipo de oferenda ao poder superior divino, seja lá como este for concebido. Normalmente, o indivíduo busca o favor divino, como está no comentário de Srila Prabhupada, para garantir segurança, felicidade, prosperidade ou iluminação para si mesmo e seus entes queridos. Um espiritualista devotado busca o prazer de um ser divino como um fim em si mesmo, mas isso não é o que se espera com o mente ser humano. Então, Srila Sharadeva falou que a oferenda, o Jagya último, no caso do espiritualista devotado, é buscar o prazer de um ser divino como um fim em si mesmo. A Bhagavad Gita analisa cuidadosamente o ato de oferecer, fazendo uma distinção crucial entre a ação e seu fruto ou recompensa. Impelidos por nossa natureza, devemos agir a cada momento. Né? Krishna sempre exorta Arjuna e a nós agirmos. E nossos atos produzem frutos. Riqueza, fama, poder, conhecimento, amor, prazer corpóreo. Notavelmente, Krishna nos diz que temos direito somente ao nosso dever, mas nunca a seus frutos. Então aqui, né, exatamente esse é o processo de obter o favor de Deus, o favor de Krishna, como Srila Prabhupada colocou aqui no Adi Lila, verso 38, é realizarmos Jagya, é oferecermos os frutos do nosso trabalho a Deus. E assim não há
pobreza, não há escassez, muito pelo contrário, há prosperidade. Então, que possamos regar a raiz da árvore e obter, através desse jágya, regando a raiz da árvore, obter esse conhecimento, essa prosperidade, essa abundância divina. Para resumir essas breves reflexões, eu vou ler um poema para vocês. Prabhupada Vilma sempre pede que eu recite um poema, então eu vou recitar este poema do meu livro A Mágica Essência das Coisas, e o poema se chama Nome e Forma, que tem a ver com o Sankirtana Jagya. A magia no som. Sempre houve, sempre haverá. Nunca houve tempo em que a magia deixou de existir. E tu és a fonte dela, ó amado de meu coração. Tu cujos nomes, infinitos nomes, são a gênese, o meio e o fim. Tu danças e me fazes dançar, com o coração em flamas. Neste coração habitas, em trono cravejado, ciente de que esta por ti clama. Então, é um poema simples que fala sobre essa postura, essa posição de nós, enquanto almas, desejarmos, ansiarmos pelo canto dos nomes de Deus. Hare Krishna. Deus gosta de Prabhupada. Então, se alguém tiver algum comentário, eu já li aqui, né? Eu fui comentando aqui e lendo os comentários para o Pravyoma. Se alguém tiver também algum outro comentário, uma dúvida, fiquem à vontade. Então, por enquanto é só. Muito obrigada. Deus gosta de Prabhupada. Uma excelente continuidade de estudo para isso com Rio de Janeiro, do Chaitanya Charitamrita, sempre aos domingos. Hare Krishna. Deus gosta de Prabhupada. Muito obrigada. Hare Krishna.